sobre um tema muito interessante. Não basta você ter fé. Semana passada nós aprendemos que é fé e paciência. Diga comigo, fé e paciência. Diga comigo, porque tem o tempo. Amém? Se você não tiver paciência, você não vai alcançar o que Deus tem para você, porque você vai esbarrar no tempo. Amém? No tempo de Deus. E daí, se não tiver paciência, você vai tomar qualquer decisão, qualquer atitude e vai arruinar com o propósito que Deus tem para você. Amém? E hoje nós vamos ver na prática uma pessoa que teve fé e paciência. Fé para acreditar no que Deus mostrou para ela e paciência até ela amadurecer. Porque para que é necessário o tempo? O tempo tem um poder de nos trazer maturidade. Amém? Maturidade. Eu quero que você abra comigo em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. O nosso tema hoje é apostando na vitória de Deus. Enquanto família, você que está intercedendo pela tua família, não para de orar, porque Deus é bom o tempo todo. Ele quebra cadeias, Ele quebra maldições, Ele rompe barreiras, Ele muda as circunstâncias, Ele transforma a nossa vida. Amém? Então assim, creia, seja crente, porque Deus vai entrar na tua vida. Amém? Deus quer que você suba para um nível mais alto. Amém? Em nome de Jesus. Gênesis 37, do verso 5 ao 11. Quantos acharam? Digo amém? Vai anotando aí na sua Bíblia. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Diga comigo assim: José postou seus sonhos no Instagram. Seria mais ou menos isso se fosse hoje, né? Ok. 6. Ouça o sonho que eu tive, disse: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o seu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Diga comigo, o odiaram ainda mais, por causa do sonho que tinha dito. Amém? Verso 9. Depois teve outro sonho e publicou no Facebook. Amém? Outro sonho e publicou no Facebook, né? Outro sonho e ele contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Verso 10. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos no chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram, diga comigo, ciúmes. Diga ciúmes. Diga comigo, inveja. Quem que teve inveja dele? Os próprios irmãos de sangue. Então a inveja mora perto. Os ciúmes também mora bem pertinho. Você que está em casa, mora bem pertinho de você, tá? O pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco nessa noite. Traz as verdades para essa palavra que o Senhor tem para a nossa vida. Fala com esse senhor, com esse jovem, com essa mulher que está aqui com o coração pesado, inquieto. Em nome de Jesus, e nós te daremos a glória. Amém? Ok, eu vou contar um pouquinho da história. É uma história conhecida, mas nós vamos tirar lições muito importantes daqui hoje, tá? Então veja bem, José,
ele nasceu numa cidade chamada Padã Aram, localizada hoje na Turquia, bem no norte, fronteira com a Síria. Hoje ela existe ainda, mas é uma cidade entre a Turquia e a Síria. E esse jovem, ele nasceu no melhor momento do seu pai, Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele era suplantador, enganador, e um dia ele teve um encontro com Deus. E quando você tem um encontro com Deus, você é transformado. Amém, gente? Todo mundo que tem encontro com Deus, quando a pessoa diz assim, eu tive um encontro com Deus, ele não sai do mesmo jeito, Isa. Não sai da mesma maneira, ele sai transformado. Amém? Então, dali o Senhor inclusive tirou o nome dele. Já que o nome de Jacó era suplantador, enganador, a partir daquele momento que ele se encontrou com Deus, Deus mudou o nome dele para Israel, que significa escolhido de Deus. Amém? Diga para o seu irmão, você é escolhido de Deus. Amém? Você precisa se convencer disso. Amém, gente? Em nome de Jesus, Deus está te trazendo para essa igreja, para esse lugar, para fazer de você um escolhido de Deus. Amém? A tua vida, o teu testemunho, o teu andar vai ser conhecido como alguém que é escolhido de Deus. Amém, Bruna? Em nome de Jesus, alguém que é escolhido de Deus. Amém? Esse menino é fruto da velhice de Jacó com a sua esposa Raquel, a amada dele. E por ser com a esposa amada, ele acabou tendo uma preferência por Jacó. Inclusive fez uma túnica de várias cores, que significava o seguinte: olha, os outros irmãos vão todos trabalhar e você vai ficar aqui comigo, né? E assim já foi criando essa diferença. Quando você vê esses ciúmes, esse ódio, como que pode os irmãos odiar ele? Então quer dizer, havia uma diferenciação entre os filhos. E um dia, a Bíblia diz que Jacó mandou José ir lá investigar os irmãos. Vai lá ver o que os teus irmãos estão fazendo. E ele ia, voltava e contava tudo para o pai. Por isso também que os irmãos não gostavam. E a Bíblia diz que ele partiu. Quando ele estava chegando perto dos irmãos, a Bíblia diz que os irmãos olharam e já o olharam com ódio e começaram a planejar matá-lo. E um dos irmãos, chamado Rubem, disse: não, ao invés da gente matar, vamos jogar ele dentro de uma cisterna aqui vazia e deixar ele aqui, né? Jogaram na cisterna. E nesse meio tempo passaram comerciantes ismaelitas, e eles resolveram vender o irmão. Vamos vender ele para ser escravo. A gente arranca a túnica dele, rasga a túnica dele inteirinha, mata um animal, joga sangue nessa túnica e vamos falar para o nosso pai que uma fera o comeu no meio do caminho e só sobrou a roupa dele. Então inventaram uma mentira. Primeira lição que nós queremos aprender aqui nessa noite: se a gente quer viver o propósito de Deus, quem quer viver o propósito de Deus, diga amém? Então veja bem, a inveja mora perto, os ciúmes moram perto, e as pessoas vão usar até de mentira, até de engano. Então não se engane procurando lugares melhores. Irmão, o melhor lugar para você estar é o centro da vontade de Deus. O melhor lugar para você estar é o emprego, que é o centro da vontade de Deus, o casamento, que é o centro da vontade de Deus. Não se engane pensando que quem é casado há muitos anos é porque o outro é perfeito. Não. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema. Não tem, Nadir? Todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema. Só que a diferença é o que, irmão? A gente aprende a lidar com tudo isso. Amém? Então inveja, ciúmes, mentira, engano faz parte desse sistema. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então você vai encontrar isso por onde você andar. Então a solução não é você se esquivar. Se você fosse se esquivar, você vai destruindo oportunidades, vai quebrando tratamentos de Deus, vai quebrando ciclos de Deus. Quer dizer, estou nesse emprego, tem inveja, vou sair daqui, vou para outro. Você vai acabar se tornando uma pessoa intratável, porque toda oportunidade que Deus dá para você ser tratado, você mesmo aborta. Porque tem inveja.
Daí no outro, porque tem ciúmes. Aí o outro, porque eu não gostei do jeito. Porque não sei o quê. Porque é muito difícil. Quantos aqui já conviveram com pessoas difíceis? Diga amém. Olha para você mesmo e diga: eu sou uma pessoa difícil. Amém? Todo mundo é difícil. Ninguém é fácil. Todo mundo tem seus problemas. Então não desista de nada por causa de pessoas. Presta atenção aqui, não deixa a distração roubar você. Não olha para o lado. Aonde tem pessoa, tem dificuldade. Porque as pessoas são difíceis. Inclusive você. Não fique se achando fácil, a vítima. Que você não é vítima. Você também ferve, você também derrama, você também tem limites. Você também estressa. Você também briga. Então, para viver o propósito de Deus, tenha a convicção que você está no centro da vontade de Deus. E nesse centro da vontade de Deus, você vai encontrar invejoso, pessoa difícil, pessoa complicada, pessoa com ciúmes, pessoa que puxa tapete, pessoa que você ajuda e que vai esfaquear você. Você vai encontrar tudo isso, vem no pacote. Só que você tem que continuar focado, olhando para Jesus, olhando para a palavra, crescendo na fé, porque eu quero crescer na fé, porque eu quero andar, porque eu quero me destacar, eu quero viver todo o propósito que Deus tem para mim. Quem crê nisso dá glória a Deus. Amém? Então não desista de nada por causa de pessoas, gente. E daí você começa um outro ciclo. Você quebra, você destrói, e começa outro, e começa outro, e começa outro. A hora que você vê, a tua vida passou, você não chegou a lugar nenhum. A lugar nenhum. É Deus. Não é Deus, é você. São as suas escolhas. É o teu livre-arbítrio. É a tua maneira de enxergar e focar as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Vamos entender a história desse moço que ele focou. Diga comigo, ele tinha um sonho. Diga comigo, e desse sonho, ele não arredou o pé. Amém? Ele não saiu do centro do sonho. Ele permaneceu naquela visão. Então, pessoas que querem viver grandes coisas vão ter que aprender. Se Deus te deu uma direção, fica nela. Não vai ser fácil? Não é fácil para ninguém. Para ninguém. É fácil a tua vida? É fácil a sua? Não é. Se você olhar para mim, eu também vou dizer que não é fácil. Mas a questão é ficar focado. Amém? Ok, vamos em frente. Muito bem. Já estamos com o menino vendido. Foi vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas o levaram até o mercado de escravos do Egito, que, trazendo para os nossos dias, é como se fosse os Estados Unidos hoje, a nação mais poderosa da terra, o maior PIB do planeta, o maior produto interno bruto do planeta. E lá nesse mercado de escravos, um homem chamado Potifar, que era comandante da guarda, como se fosse o comandante do exército, o ministro do exército, olhou para José e o comprou, e o levou, e ele foi trabalhar na casa do comandante da guarda. Preste atenção na lição que eu vou te ensinar aqui agora. Presta atenção. No capítulo 39, versículo 1 a seguir. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Para aí. Diga comigo, cisterna, mercado de escravos.
Está favorável as coisas? Está conseguindo enxergar? Ou está tudo bem conturbado? Ele teve um sonho de Deus, aí recebe cisterna e mercado de escravo. Está conseguindo visualizar? Só luta, só guerra. Só que lá no mercado de escravo, quem comprou ele não foi um Zé Ninguém. Aí você vê o controle de Deus, você vê a mão de Deus. Não foi um Zé Ninguém que comprou ele, mas Deus que conduz tudo. Quantos creem que Deus tem o controle de tudo? Diga amém. Então Deus conduz tudo. Chegou nesse homem chamado Potifar e fez com que ele colocasse os olhos em José e o comprasse. Então quer dizer, ele não foi como escravo num casebre lá do Egito, num lugarzinho. Entenda, eu não sei a posição que você está vivendo hoje, eu não conheço a sua vida a fundo, eu não sei os sentimentos que tem dentro do seu coração, mas uma coisa eu vou te dizer, baseado nesse texto: Deus tem o controle de tudo. Ele está cuidando de você aonde você estiver, na situação que você estiver, na posição que você estiver. Pastor, Deus disse que eu vou estar lá e eu estou aqui, mas Deus está cuidando de você. Amém? Então quer dizer, não foi qualquer um que comprou ele, foi o capitão da guarda. Verso 2, diga comigo: o Senhor estava com José. Está entendendo o controle de Deus? Não é o lugar que Deus falou que ia colocar ele, mas Deus estava com ele. Então entenda o processo de Deus. Talvez você não chegou aonde Deus quer que você chegue. Talvez você esteja em lugares escuros. Talvez você esteja num tempo bem difícil. Mas isso não quer dizer que Deus não está com você. Deus está com você. Foque no sonho que Deus colocou no seu coração. Se você é filho de Deus, se você tem andado segundo a palavra, se você tem clamado a Deus, tem feito campanhas de oração, tem clamado a Deus por dias melhores, então seja crente aqui nessa noite e creia que o Senhor está com você. Deus está com você, independente de onde você esteja. O Senhor estava com José lá na casa como escravo. O Senhor estava ali. E aonde o Senhor está, o que acontece? Vamos ver. De modo que este, diga comigo, prosperou. Diga, prosperou. E passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Olha aqui para mim. Se Deus está com você, pode ser o pior lugar do mundo, vai prosperar. O teu trabalho vai prosperar. Você que vive por conta, que vive por comissão, que vive por porta aberta, você tem que ser crente. O segredo da gente viver a resposta de Deus é você pegar essa palavra e dizer: eu creio. É você chegar de noite, dobrar o seu joelho e ler esse versículo e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo e eu vou prosperar. A minha porta vai abrir, o Senhor vai enviar gente, o Senhor vai mudar o meu caminho, o Senhor vai mudar a minha história, o Senhor vai mudar a minha existência. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Esse é o segredo. Presta atenção. Era na casa de escravo que Deus disse que ele ia estar? Não, ele estava sendo chamado para ser arrimo da família. A palavra arrimo vem daquele conceito de muro de arrimo. Para que serve o muro de arrimo? É alguma coisa que segura, que é base, né? Na minha casa descida, Graziele, precisou fazer mão francesa até, né? Teve que fazer mão francesa para poder o muro sustentar, né? A divisão dos dois terrenos. Então
ele foi chamado para ser arrimo da família dele, para ser a base. O sonho que Deus deu para ele, o sol, a lua e as 11 estrelas se dobravam. As 11 estrelas eram os irmãos, o sol e a lua é o pai e a mãe. Quer dizer, ele estava tendo um chamado para liderança. Mas ao invés de receber a liderança, Graziele, ele estava lá na casa como escravo. Só que o Senhor estava com ele. E por que Deus não cumpriu ainda? Porque não era o tempo. Porque é um processo. Porque a maturidade precisava chegar. Amém? Se você tem promessa de Deus e não se cumpriu ainda, fica esperando em Deus. Porque é um processo. Você precisa amadurecer. A maturidade tem que chegar em você, para que quando você receba, você seja pleno. Você saiba exatamente o que Deus te deu. Você saiba entender o processo e testemunhar e dizer: olha, gente, eu passei pelo fogo, pela água, pelo deserto, né? E não soltei da promessa de Deus. Eu permaneci com a promessa de Deus, trazendo isso para a família. Você está orando pelo teu familiar para se converter, para receber vitória, para enxergar em você um servo de Deus. Você está orando para que a glória de Deus entre na tua casa, na tua família. Então não desista, ainda que esteja dentro de uma prisão, ainda que os teus parentes estejam escravizados, seja crente nessa noite. Creia, porque Deus vai fazer, amém? Deus vai mudar situações, seja crente. Amém? Muito bem. Tá certo. Prosperou. Tudo bonitinho, né? Mas de repente, a Bíblia diz ainda no versículo 5 desse capítulo: desde que deixou cuidar da sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Diga comigo: o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Seja profeta na vida do teu irmão e fala para ele assim: a bênção de Deus está sobre você. Diga: aonde você tocar, vai ser abençoado. Você que é patrão, leva gente crente para trabalhar com você, que você vai ver que a bênção de Deus vai entrar dentro da tua empresa, amém? Porque gente crente ora, não é, Graziele? Gente crente abençoa, não é, Diogo? Gente crente abençoa, gente que crê na palavra de Deus, filhos de Deus abençoam a porta, amém? A porta vai ser próspera, a porta vai andar, porque a gente tem prazer de ver a porta andar, a gente tem prazer de ver Deus ser glorificado, ser exaltado, amém, gente? Então olha só, a casa do seu Senhor era abençoada por causa dele. Ele estava preso, ele era escravo, mas Deus estava com ele. Então entenda a posição que você está hoje. Seja grato, não seja ingrato, não murmure, não reclame, mas seja grato. Deus vai te honrar à medida que você amadurecer na gratidão. Amém? Então olha só, a casa do Senhor era abençoada. E a gente não vê dizer que José murmurava, nem reclamava, nem maldizia. Não era uma posição confortável, mas ele não murmurava. Verso 6, finalzinho do verso 6, a última frase: José era atraente e de boa aparência. Vamos lá, 7. Depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Presta atenção. Vamos analisar aqui. Diga comigo: escravo de confiança. No versículo anterior, no 5, nós lemos que o seu senhor entregou tudo na mão dele. Diga comigo assim: José tinha tudo na mão. Isso quer dizer que o patrão confiava nele de olhos fechados. Aí vem a mulher, porque ele era um homem bonito, segundo a palavra,
e cobiça ele e diz: deite-se comigo. E agora? O que você faria? Tive um sonho, aí meus irmãos me venderam, agora eu sou escravo aqui, está demorando demais a bênção de Deus. Agora essa mulher vem aqui e me atiça, eu sou homem. O que você faria? Se ele deitasse com essa mulher, adeus plano de Deus. Depois eu peço perdão. Engano seu. Deus perdoa o pecado, mas a consequência permanece. Permanece. No Novo Testamento o apóstolo Paulo diz que quando eu deito com uma pessoa que não é a pessoa que foi consagrada para mim, eu faço aliança com ela. Amém? Amém. Ela tinha um marido. Se José deitasse com ela, aliança pela relação sexual. Eu peço perdão a Deus. Pede, tudo bem, Deus vai perdoar. Mas a consequência, vai lá em Gênesis 1 que você vai entender. Quando Adão pecou, ficou tudo bem? Sim ou não? Não ficou, porque tem consequência. Aí depois não reclama da miséria, não reclama da consequência. Se tem uma coisa que Deus não abre mão, é da consequência do pecado, para tratar a sua vida. O que o pecado gera o quê? E tem gente a ver. Vamos esperar o último dia que a gente converse de pertinho, tá? Eu e vocês. Vamos ver se não tem nada a ver. Muito bem. Começou a cobiçá-lo e convidou: deite-se comigo. Vamos ver a postura dele. 8. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma, como eu te disse. O Potifar entregou tudo na mão dele. Tudo deixou os meus cuidados. Verso 9. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou. Diga comigo: a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Vamos raciocinar aqui. Deus tinha cumprido o que prometeu? Sim ou não? Não. O sonho de ser governador, ele já era governador? Não, Deus não tinha cumprido. Ele não era o governador do Egito. O que ele era agora? Escravo. Então quer dizer, eu conheço gente que ia dizer para mim assim: Deus não cumpriu nada, eu vou enfiar o pé na lama mesmo. Deus não está nem aí comigo, se dane, vou viver minha vida. Tipo aquela mulher que você me contou a semana passada. Eu sei que eu estou errada, mas eu quero viver a vida. Hello, planeta Terra, Bíblia, céu e inferno. Diga comigo: céu e inferno. Vamos acordar. Presta atenção. Ele tinha noção que aquilo era pecado contra Deus, mesmo Deus não tendo cumprido ainda o que falou. Isso se chama temor. Não seja um crente sem temor. Não seja uma pessoa leviana. Sabe quem que é o leviano? Aquele que não tem temor. Não tem um pingo de temor. Tanto faz. O que os outros falam de você? Não interessa. Não interessa o que os outros falam de mim. A crentinha ali, vai indo. Olha o crentinho. Nós somos filhos de Deus, lavados no sangue de Cristo, e precisamos ser reconhecidos como luz do mundo e sal da terra. Aquele que faz a diferença. Presta atenção. O dono dele ia descobrir se ele deitasse com a mulher? Sim ou não? Sim ou não?
ia descobrir, o dono não estava ali. Mas Deus estava ali. Você não esconde nada de Deus. Quando você mente descaradamente, engana, se faz de vítima. Mas meu Deus, é tão bom comigo. Falei com a Simone hoje. Cadê a Simone? Está lá no fone? Falei, Deus, não me deixa enganado. As conversas vêm dentro da minha casa. Não me deixa enganado, mas de jeito nenhum. Eu louvo a Deus. Mente, engana. Fala uma coisa, mas vive outra. Você pode enganar o ser humano, mas a promessa veio do ser humano, sim ou não? Quem quer viver grandes coisas em Deus, diga amém. Diga para o seu irmão: é com Deus. Olha no olho dele e fala: e a Ele você não engana. Quem está entendendo, diga amém. Então, em nome de Jesus, tenha temor de Deus. Isso aqui se chama temor de Deus. O patrão não estava lá, a mulher estava disponível. Samuel estava ali toda perfumada, toda arrumada, toda se oferecendo, toda à vontade. Só que ele disse: eu não vou cometer algo perverso e pecar contra Deus. Isso se chama temor de Deus. O teu marido não está vendo, a tua esposa não está vendo, mas Deus está vendo. O teu patrão não está vendo e você está lá passando a mão nos troquinhos, passando a mão numas moedinhas, passando a mão num dinheirinho, e depois estoura a confusão. Ah, não fui eu. Você pode até falar que não foi você para os outros, mas Deus você não engana. Amém? Você pode sorrir para a pessoa e nas costas mete a língua dela, mas fala da vida dela, fala tudo que você pode falar, mas fala com vontade, irmão, fala com bastante vontade, porque a consequência vai vir. Eu estou orando pedindo para Deus queimar línguas aqui, de alguns assuntos que eu estou sabendo. Hoje é noite de ceia, não se espante você que é visitante. Quem está entendendo a glória a Deus? Não se espante do que eu estou falando, né, Analice? Não se espante. Vou pecar contra Deus? Temor, gente. Quem recebe essa palavra, diga amém. Muito bem. Ele não aceitou, verso 10. Assim, embora ela insistisse com José, diga comigo, dia após dia, ele recusava deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Presta atenção, não foi uma vez, ela foi investindo. Porque o negócio de Satanás, você sabe qual que é? É que você perca o propósito, a troco da sua carne, a troco de um dia, a troco de um minutinho, a troco de uma conversinha fiada que você fala mal dos outros. Mas perfeito. Aí ele te trava, corta o propósito de Deus, corta completamente. 11. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. 12. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Quer dizer, saiu pelado, né? Um rapaz bonito, pelado, e ela ficou com o pano na mão. Presta atenção. 13. Quando ela viu, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e disse: veja esse hebreu que nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Uma lição aqui: às vezes quando tem prova na mão, nem sempre é Deus, nem sempre é verdade. Quando alguém te contar uma história como verdadeira, vai orar. Crente recebe revelação, Deus fala com você em sonhos, em visões. Deus não deixa a gente ser confundido e nem enganado. Amém, gente? Olha aqui,
A prova não estava na mão dela, sim ou não? Sim ou não? Ué, a veste dele estava na mão dela. Ela inventou o que ela quis, Jennifer, e falou, ele tentou me agarrar. Só que era mentira. Então, às vezes, uma prova, Thelma, não quer dizer nada. Pode ser instrumento de mentira. Então, não se deixe enganar. Quando você ouvir a conversa de alguém que fez isso, que fez aquilo, vai orar. Espera. Deixa se assentar. Deixa Deus tratar. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então a gente viu que ele tem um caráter respeitável. Não mentia, não enganava, não injustiçava ninguém, Josi. Não deitou com a mulher do seu patrão. O que você espera ganhar com isso tudo? Ai, Deus agora vai me honrar. Será? Vamos ver. Verso 15. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. 17. Então repetiu-lhe a história, aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar. 18. Mas quando eu gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. 19. Quando seu senhor ouviu que a mulher disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Em quem que o patrão acreditou? Mais uma injustiça. Vamos voltar lá atrás? Diga, promessa de Deus. Cisterna. Vendido como escravo. Vendido para Potifar. Foi fiel a Potifar. E como recompensa, recebeu injustiça. Eu garanto que a maioria de vocês não ia aguentar isso. Eu conheço minhas ovelhas, não ia aguentar. Ia ferver, ia derramar, ia gritar, ia querer dar na cara da mulher do Potifar. Aonde já se viu? Ia blasfemar contra Deus. Imagina, eu estou servindo a Deus. Olha o que o Senhor fez comigo. Eu te honrei, eu podia ter deitado com ela e não deitei. E olha o que eu recebi. 20. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram os postos prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. O que ele recebeu por ter honrado a Deus? Prisão. E agora? José continuou focado, porque só recebe promessa de Deus gente focada, gente que se perde no meio do caminho, não vai chegar lá, gente que quebra ciclo, não vai chegar lá, porque não é assim que a Bíblia ensina. E nós estamos aqui para repetir o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós temos que cumprir os ciclos, completar os ciclos que Deus propõe na nossa vida. Ele começou e Ele termina a boa obra na nossa vida. Hoje eu vou batizar um adolescente. Cadê o Luca? Deus começou a obra na tua vida, Ele vai terminar. Tem que permanecer firme, mas não olhar para ninguém. Tá? Você está aprendendo teclado, um dia você vai subir aqui para o altar, né, Joe? Não fica olhando para as pessoas, não. Eu sou humano, ele é humano. Todo mundo que está no louvor é humano. Todo mundo erra. Todo mundo é passivo de erro. Então não olha para ninguém, olha para o propósito que Deus está te colocando. Essa palavra serve para todos vocês. Olha para o Senhor. Não fica nessa história de começa e não termina. Entra em emprego e sai. Por causa de orgulho, por causa de engano, porque não sei quem pegou no pé. Gente, foca em Deus. Começa a faculdade e termina. Um tempo está aqui, outro tempo está ali. Para com isso. Cria raízes. Solidifica na fé.
Deus quer tratar você. José tinha um propósito vindo de Deus, e agora está lá na prisão. E agora? Vou desonrar Deus? Vou virar casaca porque estou aqui dentro da prisão? Não, eu tenho um sonho que Deus me deu, e dele eu não largo. Quem está entendendo da glória a Deus? Passo uns dias difíceis no casamento, aqueles que eu casei, aí já vira o chapéu. Não pode. Casamento é até a morte separar. Não é, Jennifer? 12 anos que eu casei vocês. Nós 2 meninos. Está com 30 agora, né? Tinha 18 e ela 17. Era 2 meninos. Mas tem que permanecer. Depois que virou família, mais ainda. Meu Deus do céu, está com o neném no colo. Piorou, gente. Falei isso para tua filha, Lili. Depois que está com o neném no colo, mas meu Deus do céu, aí que tem que, pelo amor de Deus, criar filhos sem pai, sem mãe. Ó, eu não conheço uma pessoa que foi criada de pai separado que não tem revolta, que volta e meia não tem saudade do pai, que não joga na cara da mãe. Não, é um rolo, é uma confusão. Que separação não é de Deus. Vai ler Bíblia que você vai entender. Quem está entendendo a glória a Deus? Não estou aqui para passar uma na cabeça não, gente. É Bíblia, senão Deus vai cobrar de mim. E eu que não vou querer pagar nada que cobre de você, se você não obedecer. Quem está entendendo da aleluia? Amém, Jesus. Muito bem. Vamos ali para o capítulo 40. Verso 14. Deixa a Bíblia ali, aberta ali. Ali na cadeia, Deus deu sonho para 2 oficiais de rei que estavam presos. Eles acordaram entristecidos. José foi neles, interpretou os sonhos, que é um dom dado por Deus, de interpretação de sonho. Não é todo mundo que interpreta, é quem Deus dá o dom. Quando eles saíram de lá, se cumpriu exatamente o que José disse, mas antes deles saírem, José disse para um deles: quando tudo estiver indo bem com você, diga comigo, lembre-se de mim, e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó, e tire-me dessa prisão. Muito bem, e o cara disse, vou tirar. Tem gente, eu já escutei pregador falando mal desse homem, porque ele foi ingrato, e eu já penso diferente. Eu já penso que ele não falou, porque Deus não permitiu, que não era o tempo ainda. Essa semana eu vi uma frase que você publicou, diga comigo, nem antes, nem depois. De tempo de Deus. Amém? Inclusive é um dos pontos da minha mensagem, nem antes e nem depois, porque eu li os stories dela e hoje me clareou, me lembrei desse pedaço. Nem antes e nem depois, ou seja, José mandou um recado humano, lembre-se de mim. Mas a Bíblia diz uns versículos para frente, que chegou o rapaz lá e o rapaz não se lembrou de José. A Bíblia não diz que ele foi ingrato. Quem que fez ele esquecer? Deus. Por quê? Porque Deus queria fazer ele sofrer, porque Deus é... Não. Porque Deus estava trabalhando. Porque é um processo. Porque tem que amadurecer para receber. Amém, Hugo? Tá? Porque tem que amadurecer para receber o propósito de Deus. Amém? Tá? Tem que amadurecer. Muito bem. Tá? Agora vamos lá para o versículo 23. Estamos quase encerrando, gente, a mensagem. 23, Mateus. Será que eu marquei errado, gente? Espera aí. Só um pouquinho.
Gênesis 40. Deixa eu achar aqui na Bíblia. Não, tem o 23 sim, filho. Ah, tá. Ah, entendi. Agora estava travado aí. Eu entendi que você falou não tem o versículo. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Mas eu não acho esse homem ruim. Eu acho que é Deus que fez com que ele esquecesse, porque ainda não era o tempo. Porque com que finalidade, Nalice, que o faraó ia mandar soltar ele, sendo que o faraó ainda já não tinha tido sonho nenhum? Diga comigo, o faraó precisava sonhar. Diga, e quem dá sonho é Deus. Amém? Tinha que ter o sonho de Deus. O que adiantava o José sair antes? Para quê? Ele ia ser o que lá fora? Ia voltar a ser escravo de novo. E Deus não queria isso. Deus queria que no tempo certo se cumprisse o propósito dele. Amém? Enquanto isso, Deus estava trabalhando nele dentro da prisão, trabalhando no caráter dele, mudando a estrutura dele, preparando ele para ser o governador do Egito. Deus está preparando você para uma grande vitória, amém? Então não trate como desprezível nenhuma das situações que você está passando. Todas elas vão fazer sentido lá na frente. Pode não fazer sentido agora, tá? Você pode estar achando que a tua vida está monótona, está vazia, está sem sentido, mas não está sem sentido. Vai fazer o tempo certo, você vai entender por que você está passando cada uma das tuas fases, amém? Ok, vamos lá para o capítulo 41, verso 9. 41, 9. Travou de novo? Tá, então vou ler aqui. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou-me prender junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Diga comigo, e tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Diga comigo assim: quando o sonho é de Deus, acontece exatamente como Deus disse. Amém? Seja crente. Amém? Ok. O faraó mandou chamar ele, certo? Ele chegou lá, ele interpretou os sonhos de Faraó, certo? Ok, interpretou, certo? Agora vamos lá para o versículo 39. Para a gente encerrar. Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Amém? Verso 40. Você terá o comando do meu palácio, e de todo o povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Quem está entendendo a glória a Deus? Diga comigo, dentro de um dia, ele se tornou de prisioneiro a governador do Egito. Aplauda Jesus.